Oi, gente polivalente! E hoje voltaremos com a leitura Introdução à Psicologia do Ser, do Abraham Maslow. Estamos na sexta parte da leitura e lembrando que o nosso propósito é compreender uma definição mais clara e objetiva do que vem a ser uma necessidade. Então, vamos seguir aqui. Eu parei na última vez, na página 99, e ele começa aqui: em todo caso, o contraste com as nossas cognições e reações comuns é muito nítido e flagrante. Usualmente agimos sob a égide de valores meios, isto é, da utilidade, conveniência, nocividade ou benignidade, da adequação a determinados propósitos. Avaliamos, controlamos, ajuizamos, condenamos ou aprovamos. Rimos de em vez de rir com. Reagimos à experiência em termos pessoais e percebemos o mundo em referência a nós próprios e aos nossos fins. Assim, fazendo do mundo nada mais do que um meio para os nossos fins. Isso é o oposto de estar desprendido do mundo, o que, por sua vez, significa que não estamos realmente percebendo-o, mas percebendo nós próprios nele ou ele em nós próprios. Assim percebemos de um modo motivado por deficiência e, portanto, só podemos perceber de valores, isto é, muito diferente da percepção do mundo todo ou daquela porção dele que em nossa experiência culminante tornamos como representante do mundo. Então é só então podemos perceber os seus valores um lugar dos nossos. A esses dei o nome de valores do ser, ou abreviadamente, S-valores. São semelhantes aos valores intrínsecos de Robert Hartman. Valores, vamos ter que ver quem é esse Robert Hartman. Esses S-valores, até onde posso enunciá-los, são agora são 1. Totalidade, unidade, integração, tendência para a unicidade, interligação, simplicidade, organização, estrutura, transcendência da dicotomia e ordem. 2. Perfeição, necessidade, exatidão, justeza, inevitabilidade, adequação, justiça, integridade, obrigatoriedade, está colocado aqui entre aspas. 3. Acabamento, terminação, finalidade, justiça, entre aspas, está pronto, cumprimento, realização, finis e telos, destino, fado. 4. Justiça, equanimidade, método, ordem, legitimidade, obrigatoriedade. 5. Vivacidade, processo, não passividade, espontaneidade, autocontrole, pleno funcionamento. 6. Riqueza, diferenciação, complexidade, fecundidade. 7. Simplicidade, honestidade, franqueza, essencialidade, estrutura abstrata, essencial, esqueletal, beleza, integridade, justeza, forma, vivacidade, simplicidade, riqueza, totalidade, perfeição, singularidade e honestidade. 9. Bondade, equanimidade, desejabilidade, obrigatoriedade, justiça, benevolência, honestidade. 10. Singularidade, idiosincrasia, individualidade, incompatibilidade, novidade. Cadê? Novidade. 11. Desembaraço, facilidade, falta de esforço, empenho ou dificuldade, destreza, elegância, funcionamento perfeito e belo. 12.
jocosidade. Diversão, alegria, recreação, regozijo, exuberância, desembaraço. 13. Verdade, franqueza, realidade, simplicidade, fecundidade, obrigatoriedade, riqueza, puro, limpo e inadulterado, integridade, essencialidade. 14. Autossuficiência, autonomia, independência, não precisar senão de si próprio para ser ele próprio, autodeterminação, transcendência do meio, distinção, viver de acordo com as próprias leis. É claro que esses valores não são mutuamente exclusivos, não são separados ou distintos, mas sobrepõem-se ou fundem-se entre si. Em última análise, são todos eles facetas de ser em vez de parcelas. Vários desses aspectos subirão ao primeiro plano da cognição, dependendo da operação que a revelou. Por exemplo, perceber a pessoa bela ou o belo quadro, experimentar o sexo perfeito e ou o perfeito amor, introvisão, criatividade, parturição e etc. Não só isso é, pois, uma demonstração da fusão e unidade da velha trindade de verdadeiro, bom e belo, como também é muito mais do que isso. Já relatei em outra parte a minha conclusão, na página 97, de que a verdade, a bondade e a beleza só razoavelmente se correlacionam entre si na pessoa comum da nossa cultura, e na pessoa neurótica ainda menos. Somente no ser humano desenvolvido e maduro, na pessoa em pleno funcionamento e individuação, é que elas se encontram correlacionadas em tão elevado grau que, para todos os fins práticos, podemos dizer que se fundem numa unidade. Eu acrescentaria agora que isso também é verdade para outras pessoas em suas experiências culminantes. Esta conclusão, se for correta, está em contradição frontal e direta com um dos axiomas básicos que orientam todo o pensamento científico, a saber que, quanto mais objetiva e impessoal a percepção se torna, mais independente ficará do valor. Fato e valor têm sido quase sempre considerados pelos intelectuais antônimos e mutuamente exclusivos. Mas talvez o oposto seja verdadeiro, pois quando examinamos a cognição mais objetiva, não motivada, passiva e independente do ego, verificamos que ela pretende perceber os valores diretamente, que os valores não podem ser separados da realidade e que a mais profunda percepção de fatos faz com que o entre aspas, e o dever ser, entre aspas, se fundam. Nesses momentos, a realidade tinge-se de espanto, admiração, reverente temor e aprovação, isto é, de valor. 9. A experiência normal está enraizada na história e na cultura, assim como nas necessidades variáveis e relativas do homem. Está organizada no tempo e no espaço. Faz parte de conjuntos mais vastos e, portanto, é relativa a esses conjuntos e quadros de referência mais vastos. Como depende reconhecidamente do homem, para a realidade que possui, seja ela qual for, então se o homem desaparecesse, ela também desapareceria. Os seus quadros de referência organizadores deslocam-se dos interesses da pessoa para exigências da situação, do imediato no tempo, para o passado e o futuro e daqui para ali. Nesses sentidos, experiência e comportamento não relativos. As experiências culminantes são, desse ponto de vista, mais absolutas e menos relativas. Não só elas são intemporais e inespaciais nos sentidos que indiquei acima, não só estão desligadas do solo e são mais percebidas em si mesmas, não só são relativamente não motivadas e desligadas dos interesses do homem, como também são percebidas e se lhes reage como se existissem por si próprias. Aqui tem uma nota de rodapé. Aqui, ó, da questão de valor
Vou só ler essa aqui, ó. Não fiz esforço algum para explorar, nem qualquer dos meus sujeitos falou espontaneamente do que poderíamos chamar as experiências de Nadir, por exemplo, as, entre parênteses para alguns, dolorosas e esmagadoras introvisões sobre a inevitabilidade da velhice e morte, da solidão e responsabilidade básicas do indivíduo, da impessoalidade da natureza do inconsciente, etc. Ok? Voltando para o texto. Ali fora, entre aspas, como se fossem percepções de uma realidade independente do homem e que persiste para além da sua vida. É certamente difícil e também perigoso cientificamente falar de relativo e absoluto. Estou perfeitamente cônscio de que isso é um atoleiro semântico. Entretanto, sou compelido por muitos depoimentos introspectivos dos meus sujeitos a relatar essa diferenciação como um fato concreto com que os psicólogos terão em última instância de se reconciliar. Essas são as palavras que os próprios sujeitos usam ao tentar descrever experiências que essencialmente são inefáveis. Eles falam de, entre aspas, absoluto, eles falam de, entre aspas, relativo. Nós próprios somos repetidamente tentados a usar esse tipo de vocabulário, por exemplo, no terreno da arte. Um vaso chinês pode ser perfeito em si mesmo. Pode simultaneamente ter 2000 anos de idade e, apesar disso, ser novo neste momento, ser mais universal do que chinês. Nesses sentidos, pelo menos, é absoluto. Ainda que simultaneamente também seja relativo ao tempo, à cultura de sua origem e aos padrões estéticos do observador, não é também significativo que a experiência mística tenha sido descrita em palavras quase idênticas por pessoas de todas as religiões, todas as eras e todas as culturas? Não admira que Aldous Huxley, 68A, lhe tenha chamado a filosofia perene. Os grandes criadores, digamos, tal como foram antologicamente reunidos por Brewster Gieselin, descreveram seus momentos criativos em termos quase idênticos, embora fossem poetas, químicos, escultores, filósofos e matemáticos. O conceito de absoluto criou dificuldades, em parte porque tem sido quase sempre impregnado de uma tonalidade estática. Ficou agora claro, através da experiência com os meus sujeitos, que isso não é necessário nem inevitável. A percepção de um objeto estético, ou de um rosto amado, ou de uma bela teoria é um processo flutuante e instável, mas essa flutuação da atenção ocorre estritamente dentro da percepção. A sua riqueza pode ser infinita e a contemplação contínua pode ir de um aspecto da perfeição para outro, concentrando-se ora num dos seus aspectos, ora em outro. Um belo quadro tem muitas organizações, não apenas uma, pelo que a experiência estética pode ser um prazer contínuo, embora flutuante, enquanto o quadro é visto em si mesmo, ora de um modo, ora de outro. Também pode ser visto relativamente no momento, absolutamente no momento seguinte. Não precisamos ficar debatendo se ele é relativo ou absoluto, pode ser ambas as coisas. 10. A cognição comum é um processo muito ativo, caracteristicamente é uma espécie de configuração e seleção pelo observador. Ele escolhe o que vai perceber e o que não vai perceber. Relaciona-o com as suas necessidades, temores e interesses. Dá-lhe organização, ordenando-o, reordenando-o, numa palavra, trabalho que percebe. A cognição é um processo consumidor de energia. Implica vivacidade, vigilância e tensão e, portanto, é fatigante. A essa cognição é muito mais passiva e receptiva do que ativa, embora, é claro, nunca possa sê-lo completamente. As melhores descrições que encontrei dessa espécie, entre aspas, passiva de cognição, chegam-nos dos filósofos orientais, especialmente de Lao Tse, e dos filósofos taoístas. Krishnamurti tem uma excelente expressão para descrever os meus dados. Ele chama-lhe, entre aspas, consciência sem escolha. Também poderíamos chamar-lhe consciência sem desejo. A concepção taoísta de deixar ser, entre aspas,
também diz o que estou tentando dizer, a saber, que a percepção pode ser mais tolerante do que exigente, mais contemplativa do que convincente. Posso ser humilde perante a experiência, não interferindo, recebendo mais do que tomando, e pode deixar o objeto de percepção ser ele próprio. Acorde-me também aqui a descrição freudiana da atenção à deriva. Também esta é mais passiva do que ativa, mais desprendida do que egocêntrica, mais divagante do que vigilante, mais paciente do que impaciente. É mais olhar do que ver, rendendo-se e submetendo-se à experiência. Também achei útil um recente memorando de John Schlein sobre a diferença entre ouvir passivo e ouvir ativo e forçoso. Um bom terapeuta deve estar apto a escutar mais, no sentido de receber, do que no de tomar, a fim de poder ouvir o que realmente é dito, em vez do que espera ouvir ou exige ouvir. Ele não deve impor-se, mas, antes, deixar que as palavras fluam para ele. Só assim, o padrão e a forma do que é dito podem ser assimilados. Caso contrário, estaremos ouvindo unicamente as nossas próprias teorias e expectativas. Perfeito. De fato, podemos dizer que é esse critério, o de estar apto a ser receptivo e passivo, que distingue o bom terapeuta do medíocre em qualquer escola. O bom terapeuta está apto a perceber cada pessoa em suas próprias condições e sem o impulso para taxonomizar, para estabelecer categorias e rubricas, para classificar e repartir. O terapeuta medíocre, através de 100 anos de experiência clínica, talvez encontre apenas repetidas corroborações de teorias que aprendeu no início da sua carreira. É nesse sentido que tem sido assinalado que um terapeuta pode repetir os mesmos erros durante 40 anos e chamar-lhes depois uma rica experiência clínica. Um modo inteiramente diferente, embora igualmente incomum, de comunicar a verdadeira natureza dessa característica da excognição é chamar-lhe, como D.H. Lawrence e outros românticos, involuntária em vez de volitiva. A cognição comum é altamente volitiva e, portanto, exigente, predeterminada e preconcebida. Na cognição da experiência culminante, a vontade não interfere, é mantida em suspenso, recebe, não pede. Não podemos comandar a experiência culminante, ela acontece-nos. 11. A reação emocional na experiência culminante tem um sabor especial de espanto, de reverência, de humildade e rendição, diante da experiência como diante de algo verdadeiramente grande. Por vezes, isso tem um toque de medo, embora um medo agradável, de ser-se esmagado, assoberbado. Os meus sujeitos dão-me conta disso em frases como: isso é demais para mim, e é mais do que eu posso suportar, é maravilhoso demais. A experiência pode ter uma certa pungência e uma qualidade percussiente que tanto podem provocar lágrimas como riso, embora se trate de uma dor desejável, que é frequentemente descrita como doce. Isso pode ir ao ponto de envolver pensamentos de morte de um modo peculiar. Não só os meus sujeitos, mas muitos escritores, sobre as várias experiências culminantes, traçaram um paralelo com a experiência de morrer, isto é, uma morte sentida como algo pressuroso e veemente. Uma frase típica pode ser, entre aspas, isso é maravilhoso demais, não sei como posso suportá-lo. Eu poderia morrer agora e não me importaria. Talvez isso seja em parte o desejo de conservar a experiência, de apegar-se a ela, e uma relutância em descer das alturas para o vale da existência vulgar. Talvez seja também em parte um aspecto do profundo sentimento de humildade, pequenez, impotência, mesquinhez diante da enormidade da experiência. 12. Outro paradoxo com que temos de nos haver, se bem que difícil, encontra-se nos relatos conflitantes sobre a percepção do mundo. Em alguns relatos, particularmente os que se referem à experiência mística, ou à experiência religiosa, ou à experiência filosófica, a totalidade do mundo é vista como uma unidade,
como uma única e rica entidade viva. Em outras das experiências culminantes, sobretudo a experiência amorosa e a experiência estética, uma pequena parcela do mundo é percebida como se de momento fosse o mundo todo. Em ambos os casos, a percepção é de unidade. Provavelmente o fato de que a excognição de um quadro, ou de uma pessoa, ou de uma teoria, retém todos os atributos da totalidade do ser. Isto é, esse valores deriva desse fato de percebê-lo como se fosse tudo o que existe num dado momento. 13. Existem diferenças substanciais entre a cognição que separa e categoriza e a cognição original do concreto, do natural e do particular. É nesse sentido que usarei os termos abstrato e concreto. Não são muito diferentes dos termos de Goldstein. A maioria das nossas cognições, dar atenção, perceber, recordar, pensar, aprender, é abstrata, não concreta. Quer dizer, em nossa vida cognitiva, dedicamos-nos sobretudo a categorizar, esquematizar, classificar e abstrair ou separar. Não fazemos tanto por conhecer a natureza do mundo como ele realmente é, quanto por organizar a nossa própria concepção interior do mundo. A maioria da experiência é filtrada através do nosso sistema de categorias, construtos e rubricas como Chastel também sublinhou em seu trabalho clássico sobre, entre aspas, a amnésia infantil e o problema da memória. Fui levado a essa diferenciação pelos meus estudos sobre individuação, descobrindo nas pessoas individuacionantes simultaneamente a capacidade de abstraírem sem abdicarem do concreto e a capacidade de serem concretas sem renunciarem à abstração. Isso amplia um pouco a descrição de Goldstein, porque apurei não só uma redução ao concreto, mas também o que poderíamos chamar uma redução ao abstrato, isto é, uma perda de capacidade para perceber o concreto. Desde então, fui encontrar essa mesma capacidade excepcional para perceber o concreto em bons artistas, assim como em clínicos, embora não individuacionantes. Mais recentemente descobri essa mesma aptidão em pessoas comuns, nos seus momentos culminantes. Elas são, pois, mais capazes de aprender o objeto de percepção em sua própria natureza concreta e disiocrática. Como essa espécie de percepção ideográfica tem sido habitualmente descrita como o cerne da percepção estética, como em Northrop, por exemplo, uma e outra tornaram-se quase sinônimos. Para a maioria dos filósofos e artistas, perceber uma pessoa concretamente em sua singularidade intrínseca é percebê-la esteticamente. Prefiro o uso mais amplo e creio já ter demonstrado que esse tipo de percepção da natureza única do objeto é característico de todas as experiências culminantes, não só das estéticas. É útil compreender a percepção concreta que tem lugar na excognição como uma percepção de todos os aspectos e atributos do objeto, simultaneamente ou em rápida sucessão. Abstrair é, em essência, selecionar apenas certos aspectos do objeto, aqueles que nos são úteis, aqueles que nos ameaçam, aqueles com que estamos familiarizados ou aqueles que se ajustam às nossas categorias linguísticas. Whitehead e Bergson deixaram isso suficientemente claro, como outros filósofos, depois deles, por exemplo, Vivante. As abstrações, na medida em que são úteis, também são falsas. Numa palavra, perceber um objeto abstratamente significa não perceber alguns de seus aspectos. Implica claramente a seleção de alguns atributos, a rejeição de outros atributos, a criação ou distorção de ainda outros. Fizemos dele o que desejamos. Criamo-lo, fabricamo-lo. Além disso, é extremamente importante a forte tendência na abstração para relacionar aspectos do objeto com o nosso sistema linguístico. Isto provoca certas complicações, visto que a linguagem, na acepção freudiana, é mais um processo secundário que primário. Trata mais da realidade externa do que da realidade psíquica. Tem mais a ver com a consciência do que com o inconsciente. É certo que essa carência pode ser corrigida em certa medida pela linguagem poética ou rapsódica, mas em última análise, grande parte da experiência é inefável e não pode ser expressa de maneira alguma em linguagem. Vejamos, por exemplo, o caso da percepção de um quadro ou de uma pessoa.
para que possamos percebê-los inteiramente, temos de rechaçar a nossa tendência para classificar, comparar, avaliar, necessitar e usar. No momento em que dizemos, por exemplo, este homem é um estrangeiro, nesse preciso momento o classificamos. Realizamos um ato de abstração e, em certa medida, eliminamos a possibilidade de vê-lo como um ser humano único e total, diferente de qualquer outro no mundo inteiro. No momento em que nos acercamos do quadro na parede para ler o nome do artista, cerceamos a possibilidade de ver a pintura com olhos completamente novos, em toda a sua singularidade e originalidade. Até certo ponto, aquilo a que chamamos saber, isto é, a colocação de uma experiência num sistema de conceitos ou palavras ou relações, elimina a possibilidade de plena cognição. Herbert Head assinalou que a criança tem olhos inocentes, a capacidade de ver alguma coisa como se estivesse vendo pela primeira vez. Frequentemente ela está vendo pela primeira vez. A criança pode ficar contemplando-a de olhos arregalados de espanto ou de deslumbramento, examinando todos os seus aspectos, absorvendo todos os seus atributos, pois que para a criança nessa situação, nenhum atributo de um objeto estranho é mais importante do que qualquer outro atributo. Ela não o organiza, simplesmente olha-o com toda a sua atenção. Saboreia as qualidades da experiência de maneira que foi descrita por Cantrell e Murphy. Quanto ao adulto, numa situação análoga, na medida em que fomos capazes de nos abster, de apenas abstrair, dominar, situar, comparar, relacionar, nesta mesma medida estaremos aptos a ver cada vez mais aspectos da multiplicidade da pessoa ou do quadro. Em particular, devo sublinhar a capacidade de perceber o inefável que não pode ser traduzido em palavras. Tentar forçá-lo a caber em palavras é mudá-lo, convertê-lo em algo diferente daquilo que é. Outra coisa, como isso, algo semelhante, contudo algo diferente do que isso é. Deixa eu colocar aqui. Como isso, diferente do que isso é. É essa capacidade para perceber o todo e para nos sobrepormos à percepção das partes que caracteriza a cognição nas várias experiências culminantes, visto que só assim podemos conhecer uma pessoa na mais plena acepção da palavra. Não surpreende que as pessoas individuacionantes sejam muito mais argutas em sua percepção de pessoas, em sua penetração no âmago ou essência de outra pessoa. Por isso é que também estou convencido de que o terapeuta ideal, o que presumivelmente deve estar apto por necessidade profissional a compreender outra pessoa em sua singularidade e em sua integralidade, sem pressupostos, deve ser pelo menos um ser humano francamente sadio. Sustento isso, muito embora esteja disposto a admitir diferenças individuais inexplicadas nesse tipo de perceptividade, e também que a própria experiência terapêutica pode constituir uma espécie de adestramento na cognição do ser de outro ser humano. Isso explica também porque acho que um adestramento em percepção e criação estética poderia ser um aspecto muito desejável no treino clínico. Legal. 14. Nos níveis superiores de amadurecimento humano, são transcendidas, resolvidas ou fundem-se muitas dicotomias, polaridades e conflitos. As pessoas capazes de individuação são simultaneamente egoístas e altruístas, dionisíacas e apolíneas, individuais e sociais, racionais e irracionais. Fundem-se com outras e mantêm-se separadas das outras, e etc. O que eu pensava ser uma sequência contínua em linha reta, cujos extremos eram polares em relação ao outro
e o mais afastados possível, resultou ser, afinal de contas, mais parecidos com círculos ou espirais em que os extremos polares se tocam e se fundem numa unidade. Também considero isso uma forte tendência na cognição total do objeto. Quanto mais entendemos o ser em sua totalidade, mais podemos tolerar a existência e percepção simultâneas de incompatibilidades, de oposições e de contradições óbvias. Essas parecem ser produtos de cognição parcial e dissipam-se com a cognição do todo. A pessoa neurótica, vista de um ângulo sobranceiro, pode então ser observada como uma intricada, maravilhosa e até bela unidade de processo. O que normalmente vemos como conflito, contradição e dissociação pode então ser percebido como inevitável, necessário, até predestinado. Isso quer dizer que, se essa pessoa puder ser plenamente compreendida, então tudo se ajusta em seus lugares necessários e ela pode ser esteticamente percebida e apreciada. Todos os seus conflitos e divisões mostram possuir uma espécie de sentido ou sabedoria. Até os conceitos de doença e de saúde podem se fundir e tornar indistintos quando passamos a ver o sintoma como uma pressão no sentido da saúde, ou a ver a neurose como uma solução mais sadia possível no momento para os problemas do indivíduo. 15. A pessoa que atingiu um ponto culminante assemelha-se a um Deus não só nos sentidos que já abordei, mas também em alguns outros aspectos, sobretudo na aceitação completa, extremosa, benevolente, compassiva e talvez divertida do mundo e da pessoa. Por muito má que essa possa parecer em momentos mais normais, os teólogos debateram-se durante largo tempo com a tarefa impossível de reconciliar o pecado, a maldade e a dor reinantes no mundo com o conceito de um Deus todo-poderoso, onisciente e todo amor. Uma dificuldade subsidiária se apresentou na tarefa de reconciliar a necessidade de recompensas e castigo para o bem e o mal com esse conceito de um Deus que é todo amor e perdão. Ele deve de algum modo punir e não punir, perdoar e condenar. Creio que podemos aprender algo sobre uma resolução naturalista desse dilema através do estudo das pessoas capazes de individuação e através da comparação dos dois tipos largamente distintos de percepção até aqui examinados, isto é, a S-percepção e a D-percepção. Habitualmente, a S-percepção é uma coisa momentânea, um pico, um ponto culminante, uma realização ocasional. Dá-nos a ideia de que os seres humanos percebem a maior parte do tempo de uma forma deficiente. Isso quer dizer, as pessoas comparam, julgam, aprovam, relacionam, usam. Isso significa ser possível para nós perceber alternativamente outro ser humano de duas maneiras diferentes, por vezes em seu ser, como se ele fosse por algum tempo a totalidade do universo. Muito mais frequentemente, porém, percebemos-lo como uma parte do universo e relacionamos-lo com o resto de muitas e complexas maneiras. Quando nós o S percebemos, então chamamos-lhes todo amoroso, todo clemente, todo compassivo, todo acolhedor, todo compreensivo. S divertido, amorosamente deleitado. Mas são estes precisamente os atributos que adornam a maior parte das concepções de um Deus, exceto no que diz respeito ao divertimento ou prazer deleitoso, um atributo que estranhamente falta na maioria dos deuses. E em tais momentos, podemos, pois, ser divinos, entre aspas, nesses mesmos atributos. Por exemplo, na situação terapêutica, podemos nos relacionar dessa forma compreensiva, amorosa, benevolente, acolhedora com toda e qualquer espécie de pessoas a quem normalmente temeríamos, condenaríamos e até poderíamos odiar. Homicidas, pederastas, estupradores, chantagistas, covardes. Acho extremamente interessante que, por vezes, todas as pessoas se comportam como se quisessem ser cognoscidas. Ressentem-se por ser classificadas, categorizadas, rubricadas.
Rotular uma pessoa como criado ou policial ou uma dama, em vez de a percebermos como indivíduo, ofenda frequentemente. Todos nós queremos ser reconhecidos e aceitos pelos que somos, em nossa plenitude, riqueza e complexidade. Se entre os seres humanos não pudermos encontrar esse aceitante, então a tendência muito forte parece ser para projetar e criar uma figura, entre aspas, divina, por vezes humana, outra vez sobrenatural. Outra espécie de resposta para o problema do mal é sugerida pela forma como os nossos sujeitos aceitam a realidade, como ser em si e por si próprio. Não é a favor do homem nem contra o homem, é apenas o que é, impessoalmente. Um terremoto que mata cria um problema de reconciliação apenas para o homem, que necessita de um Deus pessoal que seja simultaneamente todo amor, onipotente, inteiramente carente de humor e que tenha sido o criador do mundo. Para os homens capazes de o perceber e aceitar de um modo naturalista, impessoal e incriado, o terremoto não apresenta qualquer problema ético ou axiológico. Visto que não foi feito de propósito para os incomodar ou enfurecer. Eles encolhem os ombros e, se o mal fora definido de forma antropocêntrica, aceitam simplesmente o mal, tal como aceitam as estações e as tempestades. Em princípio, é possível admirar a beleza de uma inundação ou a de um tigre no instante que ele cai sobre sua presa para liquidá-lo, ou até encontrar nisso um divertimento. É claro, é muito mais difícil assumir essa atitude com ações humanas que nos magoem, mas ocasionalmente isso é possível, e quanto mais maduro for um homem, maior é essa possibilidade. A percepção, no momento culminante, tende a ser fortemente ideográfica e não classificatória. O objeto de percepção, quer seja uma pessoa ou mundo, ou uma árvore ou uma obra de arte, tende a ser vista como um caso singular e como membro único da sua classe. Isso está em contraste com a nossa forma nomotética normal de encarar o mundo, a qual assenta essencialmente na generalização e na divisão aristotélica do mundo em classes de vários tipos e espécies, das quais o objeto é exemplo, um espécime ou amostra. Todo o conceito de classificação assenta em classes gerais. Se não existissem classes, os conceitos de semelhança, de igualdade, de semelhança e de diferença tornar-se-iam totalmente inúteis. Não podemos comparar dois objetos que nada têm em comum. Além disso, que dois objetos têm algo em comum significa necessariamente a abstração. Por exemplo, qualidades tais como vermelho, redondo, pesado, etc. Mas se percebermos uma pessoa sem abstração, se insistimos em perceber todos os seus atributos simultaneamente e como necessários uns aos outros, então já não podemos classificar. Desse ponto de vista, uma pessoa toda, uma pintura toda, um pássaro ou uma flor passam a ser o membro único de uma classe e, por conseguinte, deve ser percebido ideograficamente. Essa disposição para ver todos os aspectos do objeto significa a maior validade de percepção. 17. Um aspecto da experiência culminante é uma completa, ainda que momentânea, perda de medo, ansiedade, inibição, defesa e controle, uma suspensão de renúncia, protelação e constrangimento. O medo de desintegração e dissolução, o temor de ser vencido pelos instintos, o medo de morte e de insanidade, o receio de ceder os prazeres e emoções desenfreados, tudo isso tende a desaparecer ou a ficar temporariamente suspenso. Também se implica uma maior largueza e amplitude da percepção, visto que o medo distorce e restringe.
A experiência culminante pode ser percebida como pura satisfação, pura expressão, pura exultação ou júbilo, mas como é, entre aspas, no mundo, representa uma espécie de fusão do princípio de prazer e do princípio de realidade. Freudianos. Portanto, é mais um exemplo de resolução dos conceitos habitualmente dicotômicos em níveis superiores do funcionamento psicológico. Assim, podemos esperar encontrar uma certa permeabilidade nas pessoas que têm usualmente tais experiência, uma proximidade e abertura maiores em relação ao inconsciente e uma relativa ausência de medo dele. Já vimos que nessas várias experiências culminantes a pessoa tende a tornar-se mais integrada, mais individual, mais espontânea, mais expressiva, mais desenvolta, mais corajosa, mais poderosa. Mas essas características são semelhantes ou quase idênticas às da lista de S valores descritos nas páginas anteriores. Parece haver uma espécie de paralelismo dinâmico ou isomorfismo entre o interior e o exterior. Isso quer dizer que, assim como o ser essencial do mundo é percebido pela pessoa, também fica mais próxima, concorrentemente, do seu próprio ser, da sua própria perfeição, de ser mais perfeitamente ela própria. Esse efeito de integração parece ocorrer em ambas as direções, pois quando a pessoa se acerca mais do seu próprio ser, ou perfeição, por qualquer razão, isso habilita concomitantemente a ver com mais facilidade os S valores do mundo. Ao ficar mais unificada, mais integrada, a sua tendência é para ser capaz de ver mais unidade no mundo. Ao tornar-se S lúdica, está mais capacitada para ver esse jogo no mundo. Ao ficar mais forte, também está mais apta a ver força e poder no mundo. Cada um torna mais possível o outro, tal como a depressão faz o mundo parecer menos bom e um mundo menos bom leva a pessoa à depressão. Ela e o mundo tornam-se cada vez mais semelhantes, à medida que ambos caminham no sentido da perfeição, ou ambos caminham para a perda da perfeição. Talvez isso faça parte do que é entendido por fusão de amantes, por comunhão com o mundo, na experiência cósmica, pelo sentimento de ser parte da unidade que é percebida numa grande introvisão filosófica. Também são pertinentes alguns dados inadequados que indicam que algumas das qualidades que descrevem a estrutura de boas pinturas também descrevem o bom ser humano, os S valores de totalidade, singularidade e vivência. Isso evidentemente é testável. 19. Para alguns eleitores, será útil que eu tente agora sucintamente colocar tudo isso no outro quadro de referência que é mais familiar a muitos, o psicanalítico. Os processos secundários dizem respeito ao mundo real, fora do inconsciente e do pré-consciente. Lógica, ciência, bom senso, bom ajustamento, enculturação, responsabilidade, planejamento, racionalismo, tudo são técnicas de processo secundário. Os processos primários foram descobertos primeiro nos neuróticos e psicóticos e depois nas crianças, e só recentemente em pessoas sadias. As regras pelas quais o inconsciente funciona podem ser vistas com a maior clareza nos sonhos. Desejos e medos são os propulsores primários dos mecanismos freudianos. O homem bem ajustado, responsável, de bom senso, que se movimenta à vontade no mundo real, deve usualmente conseguir isso em parte, voltando as costas ao seu inconsciente e pré-consciente, negando-os e reprimindo-os. Para mim, essa revelação ocorreu da maneira mais penetrante quando tive de encarar o fato, há alguns anos, de que os meus sujeitos mais capazes de individuação, mais autorrealizados, que eu escolhera justamente por serem muito maduros, eram também ao mesmo tempo infantis. Chamei-lhe infantilidade saudável, uma segunda inocência, entre aspas. Também foi reconhecido por Chris e pelos egopsicólogos
como regressão ao serviço do ego, não só encontrado em pessoas sadias, mas aceita em última instância como um sine qua non da saúde psicológica. Também se admitiu que o amor era uma regressão, isto é, a pessoa que não pode regredir não pode amor. E finalmente os psicanalistas concordam em que a inspiração, a grande primária criatividade, resulta, em parte, do inconsciente, isto é, trata-se de uma regressão saudável, um afastamento temporário do mundo real. Ora, se eu estivesse descrevendo aqui, pode ser visto como uma fusão do ego, id, superego e ego ideal dos níveis consciente, pré-consciente e inconsciente, dos processos primários e secundários, uma sintetização do princípio de prazer com o princípio de realidade, uma saudável regressão sem medo ao serviço da máxima maturidade, uma verdadeira integração da pessoa em todos os níveis. Redefinição de individuação. Por outras palavras, qualquer pessoa em qualquer das experiências culminantes assume, temporariamente, muitas das características que encontrei nos sujeitos capazes de individuação. Quer dizer, por algum tempo, tornam-se promotores da sua própria individuação, self-actualizers, Podemos considerar isso uma transitória mudança caracterológica, se assim desejarmos, e não apenas um estado emocional cognitivo expressivo. Não só são esses os seus momentos mais felizes e mais excitantes, mas também são momentos de máxima maturidade de individuação e realização. Numa palavra, os seus momentos mais saudáveis. Isso nos possibilita redefinir a individuação de uma forma tal que a expurgue de todas as suas deficiências estáticas e tipológicas e que faça dela cada vez menos uma espécie de panteão de tudo ou nada, no qual só ingressam algumas raras pessoas aos 60 anos de idade. Podemos defini-la como um episódio, um surto, em que os poderes da pessoa se conjugam e unem de um modo particularmente eficiente e intensamente aprazível, em que ela está mais integrada e menos dividida, mais aberta à experiência, mais idiosincrática, mais perfeitamente expressiva e espontânea em pleno funcionamento, mais criadora, melhor humorada, mais egotranscendente, mais independente de suas necessidades inferiores, etc. Nesses episódios, a pessoa torna-se mais verdadeiramente ela própria, mais perfeitamente produtiva de suas potencialidades na medida em que se as concretiza, mais próxima do cerne do seu ser, enfim, mais plenamente humana. Tais estados ou episódios podem, em teoria, ocorrer em qualquer altura da vida de qualquer pessoa. O que distingue aqueles indivíduos a que chamei pessoas individuacionantes é que nelas esses episódios ocorrem muito mais frequentemente, mais intensos perfeitamente do que nas pessoas comuns. Isso torna a individuação uma questão de grau e frequência, em vez de uma questão de tudo ou nada, e por conseguinte, torna mais acessível aos procedimentos de pesquisas existentes. Já não temos que ficar limitados à investigação daqueles raros sujeitos de que se pode dizer que se realizam a si próprios a maior parte do tempo. Em teoria, pelo menos, também podemos investigar qualquer biografia em busca de episódios de individuação, especialmente as biografias de artistas, intelectuais e outras pessoas, especialmente criadoras, de pessoas profundamente religiosas e de pessoas que experimentam grandes introvisões em psicoterapia ou em outras importantes experiências de crescimento. A questão da validade externa. Até agora descrevi uma experiência subjetiva ao estilo experimental. A sua relação com o mundo externo é outra questão inteiramente diferente, apenas porque o percebedor acredita que percebe mais verdadeiramente e mais completamente. Isso não prova que realmente assim seja. Os critérios para julgar sobre a validade dessa crença residem habitualmente nos objetos ou pessoas percebidos ou nos produtos criados. Portanto, são, em princípio, simples problemas para a pesquisa correlacional. Mas, em que sentido pode ser dito que a arte é conhecimento? A percepção estética possui certamente
a sua autovalidação intrínseca. É sentida como experiência valiosa e maravilhosa, mas algumas ilusões e alucinações também o são. Perfeito. E além disso, uma pessoa pode ser estimulada para uma experiência estética por um quadro que deixa outras pessoas completamente insensíveis. Se quisermos ir além do que é privado, o problema dos critérios externos de validade prevalece, tal como ocorre com todas as outras percepções. O mesmo pode dizer-se da percepção amorosa, da experiência mística, do momento criador e do lampejo de introvisão. O amante percebe no ser amado o que ninguém mais pode perceber, e uma vez mais não há dúvida quanto ao valor intrínseco da sua existência íntima e das muitas consequências boas para ele, para o ser amado e para o mundo. Se tomarmos como exemplo a mãe que ama o seu bebê, o caso é ainda mais óbvio. Não só o amor percebe potencialidades, mas também as concretiza. A ausência de amor certamente sufoca as potencialidades e pode até matá-las. O desenvolvimento pessoal exige coragem, autoconfiança, inclusive audácia, e o não amor da mãe ou do parceiro sexual gera o oposto. Ansiedade, falta de confiança em si próprio, sentimentos de insignificância, de não prestar, entre aspas, expectativas de ridículo, tudo isso fatores inibitórios do desenvolvimento e da individuação. Toda experiência personológica e psicoterapêutica é testemunha deste fato. O amor realiza e o não amor frustra, merecidamente ou não. Surge então aqui a pergunta complexa e circular: em que medida esse fenômeno é uma profecia que se realiza a si própria? Na expressão usada por Merton, a convicção do marido de que a sua esposa é bela, ou a firme crença da esposa de que seu marido é corajoso, cria, em certa medida, a beleza ou a coragem. Isso não é tanto uma percepção de algo que já existe, como de algo a que a crença deu existência. Consideramos isto, talvez, um exemplo de percepção de uma potencialidade, visto que toda e qualquer pessoa tem a possibilidade de ser bela e corajosa. Sendo assim, então é diferente de se perceber a possibilidade real de que alguém venha a ser um grande violonista, e que não é uma possibilidade universal. Entretanto, mesmo para além de toda essa complexidade, permanecem certas dúvidas latentes para aqueles que esperam, em última instância, arrastar todos esses problemas para o domínio da ciência pública. Com bastante frequência, o amor por outrem acarreta ilusões, a percepção de qualidades e potencialidades que não existem, que não são, portanto, verdadeiramente percebidas, mas criadas na mente do amante ou do observador e que, afinal, assentam no sistema de necessidades, repressões, renúncias, projeções e racionalizações. Se o amor pode ser mais perceptivo do que o não amor, também pode ser mais cego. E o problema de pesquisa continua nos desafiando. Quando é o quê? Como podemos selecionar aqueles casos em que a percepção do mundo real é mais perspicaz? Já relatei as minhas observações ao nível personológico, que uma resposta a essa questão reside na variável da saúde psicológica do percebedor. Dentro ou fora da relação de amor. Quanto maior for a saúde, mais sutil e penetrante será a percepção do mundo, desde que todas as mais condições sejam idênticas. Como esta conclusão foi o produto de observação não controlada, deve ser apresentada apenas como uma hipótese à espera de pesquisa controlada. De um modo geral, problemas análogos se nos deparam nos surtos estéticos e intelectuais de criatividade e também nas experiências de introvisão. Em ambos os casos, a validação externa da experiência não está perfeitamente correlacionada com a autovalidação fenomenológica. É possível que uma grande introvisão esteja equivocada
que um grande amor desapareça. O poema que é criado durante uma experiência culminante talvez seja mais tarde jogado fora como insatisfatório. A criação de um produto que perdura e resiste gera o mesmo sentimento subjetivo que a criação de um produto que só sobra ou se dobra mais tarde ante uma análise crítica, fria e objetiva. A pessoa habitualmente criadora sabe muito bem disso, esperando que metade dos seus grandes momentos de inspiração e introvisão não resulte em nada. Todas as experiências culminantes são sentidas como essa cognição, mas nem todas o são verdadeiramente. Entretanto, não nos atreveríamos a negligenciar as claras indicações de que, pelo menos algumas vezes, maior perspicácia e maior eficiência de cognição pode ser encontradas nas pessoas mais sadias e nos momentos mais saudáveis, isto é, algumas experiências culminantes são cognições. Sugeri certa vez o princípio de que, se as pessoas capazes de individuação podem perceber e percebem a realidade mais eficientemente, mais plenamente e com menos contaminação motivacional do que outras, então talvez seja possível usá-las como padrões para aferição biológica, através da sua maior sensibilidade e percepção. Podemos obter uma informação melhor sobre o que é a realidade do que através dos nossos próprios olhos, tal como os canários podem ser usados para detectar o gás em minas, antes de criaturas menos sensíveis poderem fazê-lo. Como segundo recurso, poderemos usar nós próprios em nossos momentos mais perceptivos, em nossas experiências culminantes, para que nos informem sobre a natureza da realidade, que é mais verdadeira do que ordinariamente podemos avaliar. Finalmente, parece claro que as experiências cognitivas que estive descrevendo não podem ser um substituto dos céticos e cautelosos procedimentos rotineiros da ciência. Por muito fecundas e penetrantes que essas cognições possam ser, e aceitando-se plenamente que elas sejam a melhor ou a única forma de descobrir certas espécies de verdade, os problemas de comprovar, escolher, rejeitar, confirmar e validar extremamente permanecem, entretanto, conosco depois do lampejo da introvisão. Contudo, parece absurdo colocá-los na relação antagonicamente exclusiva. Deve parecer agora óbvio que eles se necessitam e se suplementam entre si, da mesma maneira que o pioneiro da fronteira e o colono. Efeitos subsequentes das experiências culminantes. Completamente separável da questão da validade externa da cognição nas várias experiências culminantes, é a dos efeitos subsequentes para a pessoa dessas experiências, sobre as quais, ainda no outro sentido, se pode dizer que validam a experiência. Não dispõe até o presente de dados de pesquisa controlada. Tenho apenas a concordância geral dos meus sujeitos em que tais efeitos existem, a minha própria convicção quanto à sua existência e o completo acordo de todos os autores sobre a criatividade, amor, introvisão, experiência mística e experiência estética. Nessa base, sinto-me justificado para formular pelo menos as seguintes afirmações ou proposições, as quais são todas testáveis. 1. As experiências culminantes podem ter e têm alguns efeitos terapêuticos no sentido estrito da remoção de sintomas. Tenho pelo menos 2 depoimentos, um de um psicólogo e o outro de um antropólogo, sobre experiências místicas ou oceânicas tão profundas que eliminaram para sempre certos sintomas neuróticos. Tais experiências de conversão, é claro, são abundantemente registradas na história humana, mas até onde eu sei, nunca receberam a atenção de psicólogos ou psiquiatras. 2. Elas podem mudar numa direção saudável a concepção que a pessoa tem sobre si própria. 3. Podem mudar o conceito que se fazia de outras pessoas e as relações com elas de muitas maneiras. 4. Podem mudar mais ou menos permanentemente a visão que a pessoa tinha do mundo ou de alguns aspectos ou partes do mesmo. 5. Podem libertar a pessoa para maior criatividade, espontaneidade, expressividade e dissociação. 6.
pessoa recorda a experiência como um acontecimento muito importante e desejável e procura repeti-la. 7. A pessoa é mais suscetível de sentir que a vida em geral é digna de ser vivida, mesmo se for usualmente insípida, prosaica, penosa ou ingrata, visto que a existência de beleza, excitação, honestidade, ação, bondade, verdade, expressividade lhe foi demonstrada. Quer dizer, a própria vida foi validada e o suicídio, os desejos de morte devem se tornar menos prováveis. Muitos outros efeitos poderiam ser relatados que são ad hoc e idiosincráticos, dependendo de cada pessoa e dos problemas que ela considera estarem resolvidos ou serem agora vistos a uma nova luz em resultado da sua experiência. Penso que esses efeitos subsequentes podem ser todos generalizados e a sensibilidade para eles comunicada. Se a experiência culminante puder ser equiparada a uma visita a um céu pessoalmente definido, do qual uma pessoa retorna depois à Terra, os efeitos desejáveis de uma tal experiência, alguns universais e alguns pessoais, são considerados, pois, muito prováveis. E posso também enfatizar que tais efeitos subsequentes da experiência estética, da experiência criadora, da experiência de amor, da experiência mística, da experiência de introvisão e outras experiências culminantes são pré-conscientemente aceitas como axiomáticas e correntemente esperadas por artistas e educadores artísticos, por professores imaginativos, por teóricos religiosos e filosóficos, por maridos amorosos, por mães, terapeutas e muitos outros. De um modo geral, esses bons efeitos subsequentes são bastante fáceis de compreender. O que é mais difícil de explicar é a ausência de efeitos discerníveis em algumas pessoas. Comparar a declaração de Coleridge. Se um homem pudesse atravessar o paraíso num sonho e ser-lhe presenteada uma flor, como testemunho de que a sua alma realmente ali estivera, e se encontrasse essa flor em sua mão ao despertar, o que dizer então? Schneider, Samuel Taylor, Coleridge, Selected Poetry and Prose, Rene Art, 1951, página 477, beleza. Então, vamos parar aqui e dar seguimento apenas a partir do capítulo 7, experiências culminantes. Ele vai falar sobre esse assunto. E agora eu vou finalizando, parando por aqui. Nós já ficamos 1 hora fazendo a leitura, Introdução à Psicologia do Ser, do Abraham Maslow. E semana que vem nós voltaremos dando continuidade a essa leitura aqui, tá bom? Então, um abraço e até a próxima leitura!